Fala pessoal, tudo bom? Chef Schmidt com vocês aqui novamente. Vamos direto ao assunto, o que é que vamos fazer hoje? Então, um pão tipo italiano. E esse é o pão, praticamente o pão mais simples que existe, entre os pão com fermentação, né, os pães aí que vão crescer, que você pode fazer receitas com eles. É um pão muito simples, vocês vão me acompanhar aqui o passo a passo, é coisa realmente qualquer pessoa faz, que é a nossa proposta, né, nesse início do canal. Já fizemos alguns pratos aí, cozinhando um pouquinho mais, mas voltamos aqui a algo bem simples, mas que da base desse pão tipo italiano, podemos fazer muitas coisas, né? Podemos fazer derivados de N coisas, inclusive já fiz brusqueta aqui com vocês, com pão italiano comprado, certo? Agora vamos passar a fazer o pão, no caso. Então vamos logo aqui direto ao assunto, para não alongar muito o vídeo, não tomar muito tempo de vocês, para vocês me acompanhar como é que faz o pão tipo italiano. Qual é o segredo? Tem alguns segredos, alguns pulos? Vamos lá então, vou passar os ingredientes aqui passo a passo, é bem prático, ter um pão com poucos ingredientes, 3 ingredientes ou 4, vamos pensar assim, vamos chamar água de ingrediente também, então são 4 ingredientes que vamos misturar, sovar, e depois vamos mostrar os pulos, como é que acontece esse pão tipo italiano. Vamos lá então, ó, 500 gramas de farinha de trigo, a gosto de vocês aí, vocês compram aqui vocês quiserem, né? Então meio quilo de farinha de trigo, ó, coloquei já, maravilha. Agora aqui tem as duas, meu medidor de colheres, vários tipos de colheres diferentes aqui, ó. Eu tenho a colher de sopa, são 2 colheres de sopa de fermento, aquele fermento seco, né, que é um grãozinho no caso, certo? Fermento para pão, você encontra aí nos mercados, ele já vem especificado mesmo que é para pão no caso, ó. Então 2 colheres de sopa de fermento, ok? Eu tenho um pouquinho mais aqui nesse ramecanzinho, mas eu vou usar as 2 colheres, ó, 2 colheres de sopa de fermento, maravilha? Então, usado aqui as colheres, e 300 ml de água morna, tá? Aqui, ó, possa botar a mão dentro, que você possa tocar e entender que ela tá morna, não quente, tá? Senão você não consegue o mesmo processo, vamos dizer, o mesmo resultado. Então, coloquei água aqui, nós vamos sovar, tá? Ó, pronto, colocada a água, é isso, são esses ingredientes. Vamos sovar ele, sovar é prático, não tem mistério, vamos simplesmente misturar ele e começar a sovar até que ele solte da mão, né? Ele não fique grudando da mão. No início agora foi grudando, ó, parecendo um alienígena aqui no caso, mas depois ele vai soltar da mão, certo? Vamos misturar aqui, ó, e conforme for sovando vai soltando, vai virando uma massa. Depois eu mostro a massa para vocês aqui um pouquinho, mas é só sovar mesmo, pessoal, não tem segredo, não tem mistério. Aí já vai estar morninho, né? Porque vai a água morna, que é justamente para mornar e ajudar a fazer a fermentação. Senão o fermento, e hoje aqui inclusive, ó, eu estou aqui no interior de São Paulo, né? Temperatura um pouquinho fresca, nada exagerado, mas temperatura um pouquinho fresca, o que atrasaria um pouquinho a fermentação, mesmo sendo um fermento que não natural, no caso, né? Mas ele ainda assim com a temperatura mais fresca, ele atrasa um pouquinho a fermentação. Então vale a pena um olhar nisso também, né? Você usar água morna aí, para esse motivo da fermentação acontecer. Ó, massa grudada na mão, certo? E nós vamos sovar até que ela desgrude da mão, ela vai ficar uma bolinha de massa homogênea, bonitinha, certo? E faz parte mesmo do processo, tá, pessoal? Sujar a mão aí com a massa toda vez que for fazer massa, isso vai acontecer. Eu vou sovar aqui um pouco até que a massa esteja bem lisa, bem homogênea, e então eu mostro para vocês, dou um close. Mas vocês viram então que é um passo bem simples, essa parte inicial, qualquer pessoa consegue fazer isso. Sovar também não precisa, não requer força, nada disso não, tá? Você pode sovar aí no seu tempo. Eu vou apressar um pouquinho aqui para poder mostrar o resultado para vocês, antes de eu fazer algum corte, que depois a gente tem que fazer um corte, que então vai ter uns 4 procedimentos, que eles têm diferença de 10 minutos cada um. Eu explico para vocês no próximo passo. Eu vou amassar ela e vou deixar ela descansando. Ela vai descansar por 10 minutos e eu vou retomar aqui com vocês para mostrar o procedimento, que nós vamos repetir 4 passos para que essa massa fique o que ela precisa ser, para que aconteça esse pão italiano, né? E depois tem um truque final lá para que o pão realmente fique com o aspecto de um pão tipo italiano. Aí eu vou passar isso a cada detalhe para vocês. Ó, a massa aqui já está ficando bem legal, já não está mais grudando na mão. Ó, essa parte aqui é que grudou lá no início, lembra, né? Eu fui direto com a mão, você pode ir com a colher. Até deixei a colher aqui do meu lado, mas eu não usei. Eu tinha deixado uma colher aqui, você pode misturar inicialmente com a colher, assim você não tem essa massa grudada na mão inicial. Porque depois que ela desenvolver, ela não gruda mais. Ela fica uma massa bem bonitinha, eu já vou mostrar aqui para vocês, ó, ela já está praticamente pronta. Então eu já vou mostrar aqui para vocês a bolinha de massa, ó, uma bolinha de massa mais simples possível, certo? E essa bolinha aqui ela vai descansar agora, eu vou deixar ela descansando, vou tampar aqui o meu bowl, vou deixar ela descansando, e a cada 10 minutos eu vou fazer um procedimento que eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. Eu vou fazer um corte enquanto a massa descansa, e daí depois que ela descansar 10 minutos eu volto para filmar esse procedimento para vocês pegarem cada etapa exatamente. Ok? Perfeito? Então daqui um pouco eu retomo com vocês. Então, ó, pessoal, dando continuidade sobre o pão tipo italiano, ok? Eu já tirei daqui os potinhos, né, as coisas, os ingredientes, e repassando os ingredientes, tá? Os 500 gramas de farinha de trigo,
300 ml de água morna, né, assim, que você possa botar a mão dentro, nada de água quente, certo? As 2 colheres de sopa de fermento, aquele fermento de pão, aquele fermento que é um farelinho, e teve uma errata que eu esqueci de narrar para vocês enquanto montava o sal, né, que é 1 colher de chá de sal. Sal, puro e simplesmente, tá? É só isso, são 4 ingredientes, tá ok? Isso vai estar descrito também no vídeo lá para vocês, como vocês já estão de costume, já estão acostumados com os meus vídeos, certo? Se não, se for uma audiência nova, é isso, pessoal. Vai estar lá, foi uma errata aqui no iniciozinho, mas nada demais, faz parte, vamos lá. Ó, o pão aqui já consegue crescer, certo? Vai estar crescidinho, não tá aquela bolinha pequenininha como eu mostrei inicialmente para vocês. E agora, esse é um dos pulos, tá? O que acontece? Lembra que eu solvei com vocês aí o pão, e aqui eu vou fazer o que é chamado de dobras, tá? Nós vamos repetir esse procedimento 4 vezes com intervalo de 10 minutos cada vez, certo? Então, você marca 10 minutos, você bota 10 minutos no cronômetro no seu celular, aí bota alguma coisa, um timer de 10 minutos, e você vem e faz a dobra do pão. Porém, detalhe, não pode sovar, não pode mais sovar esse pão, tá? Ele foi sovado só a primeira vez. As outras vezes ele descansa e você faz essa dobra. Outro pulo para isso dar certo, esse pão ficar o pão tipo italiano. Molha, ó, tá vendo? É um esguiche com água, molha a bancada e molha a mão. Mão e bancada molhada, ok? Ó, ok, maravilha. Vamos lá, vou tirar o pão aqui de dentro, ó, a mão tá molhada e a bancada molhada, certo? Vamos tirar o pão aqui de dentro e vamos dobrar ele e fazer a última dobra, certo? E são 4 vezes. Eu tô filmando a 4ª vez mesmo, tá? Não preciso filmar cada uma, todas serão iguais, tá? Então eu deixei para filmar a 4ª vez, ó. Solto o pão aqui, espalho a massa, certo? Ó, espalhei um pouco. Lembrando que eu estou compartilhando com vocês a técnica mais simples, ó. Puxei, dobrei, certo? Puxei, dobrei. Esse pão, inclusive, eu aprendi a fazer com a minha irmã mais velha, tá? Que foi como se fosse uma segunda mãe para mim, porque ela, enquanto meus papais precisavam trabalhar, coitados, eles saíam para trabalhar e nós ficávamos com ela. Ela cuidava de mim, da minha irmã, que tem idade parecida, no caso, né? Ó, dobrei 4 vezes, só fazer um formato de bola de novo, ok? Voltamos ele em formato de bola de novo. E pronto, nós vamos deixar ele descansando, é a última vez que ele vai descansar, não eu aqui. Vocês vão fazer isso a cada 10 minutos, 4 vezes. 4 vezes, dobra de 4 dobras. Espalha ele, puxa, dobra 4 vezes, ok? Ó. E agora aqui que ele vai descansar a última vez, ok? Ó, então agora já vai direto aqui para a forma, certo? Fiz a bola, ele tá meio grudando aqui na minha mão, não deveria grudar não, tá? Mas ok, nada demais. É porque eu estou fazendo ele um pouco mais molhado. O seu aí você faz um pouco menos molhado para ele não grudar na mão. O meu eu botei de propósito um pouco mais d'água, eu estou fazendo uma experiência, tá? Isso é normal, isso. Nós da cozinha vivemos fazendo esse tipo de coisa, no caso. Aí você faz com que ele não grude na sua mão, é só... Eu botei de propósito, tá? Não vou falar para vocês a dosagem, senão vocês vão tentar copiar, vai ser pior, tá? 300 ml de água, concentra nisso, tá ok? E pode molhar a bancada e molhar a mão, que é necessário, senão não dá certo o procedimento, ok? E tem um ramecanzinho aqui junto na minha forma, depois eu explico para vocês, tá? Essa é a forma que eu vou assar ele. E agora nós vamos dar um corte nele, para ele fazer aquela flor, que é típica do pão italiano, tá ok? Você usa uma faca bem afiada ou uma gilete, tá ok? Para fazer isso. Não tenta fazer com facas que não tem fio, que isso não dá muito certo, tá? Vai acabar ficando meio esquisito o negócio. Pronto, agora é só deixar ele crescer e vai ser a vez que ele vai depois para o forno. No caso, eu vou mostrar para vocês que tem um pulo com esse ramecan, esse bolzinho aqui de cerâmica. O forno em si tem um pulo para que ele vire o pão tipo italiano, tá ok? Então eu vou deixar ele descansando e retomamos quando for botar para assar. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade ao pão tipo italiano, ó. Cresceu, certo? Tá com o corte aqui de flor, né? Tem o ramecan, lembra que eu falei para vocês, o potinho de cerâmica tá com água fervida, tá fervendo essa água aqui dentro, tá? Eu vou abrir o forno, tá em temperatura máxima, tudo ligado lá, a temperatura embaixo, né, o dourador, e daí eu vou fazer o formato aqui de, vocês vão ver, eu vou jogar água com esguicho, eu preciso dessa água aqui dentro, tá? Desse ramecan com água fervendo, e eu vou levar o pão lá para dentro e vou jogar água com esguicho para ele poder fazer a casca do pão tipo italiano. Lembra que eu ia passar para vocês o pulo, ó? É isso. Então eu joguei água com esguicho lá e vamos fechar e deixar assar. Mais ou menos, depois eu preciso para vocês o tempo, mais ou menos uns 20 minutos assando, com temperatura de, eu vou ajustar a temperatura, agora está em 300, né, no meu forno vai estar 300, mas eu vou ajustar com uns 250 graus, mais ou menos uns 20 minutos. Mas daí você vê pelo olhar, conforme o dourado que você quer, tá? Isso não precisa ter um tempo exato, no caso, não tem mistério. Você vai ver o seu pão está dourando ou não, e não deixa queimar, só no caso... Bom, eu vou marcar o tempo mesmo assim para vocês, para eu passar o tempo aqui do meu, mas cada forno tem temperatura diferente, tá, pessoal? Então seguia mais pelo aspecto, pelo visual do pão, a cor que você quer no seu pão. Maravilha, pessoal, ó, então pão tipo italiano feito. Chefe, tá torto. Cara, se você for viajar e for ver o pessoal fazendo pão nas suas origens, onde o pão nasceu, não dá muita bola por esse negócio de formatinho não, tá? É quando você vai comercializar, né, que você faz formato bolinha, baguete.
senão não dá muita bola não. E lembra que eu estava arriscando de fazer uma experiênciazinha de mudar a umidade dessa massa. Não tente fazer isso em casa, tá? Siga a receita, siga o que eu disse de números. Mas aí por isso que ele ficou grudando na mão, né, que ele não pode. Mas olha só como está crocante, ó. Tá quente, tá bem quente. Acabei de tirar do forno agora. Deixa eu narrar para vocês como foi então a temperatura do forno, tá? Depois eu faço uma demonstração a mais com o pão aqui. Então vamos lá. Coloquei no forno a 300 graus ou temperatura máxima, né? Era o máximo do meu forno, o máximo do seu forno aí. Com aquela canequinha de água, lembra? Que precisa da umidade para fazer esse casco. Sem a umidade não faz, ó. Tá vendo, ó? O casco, senão ele não faz. O pão tipo italiano nasce desse truque. Jogar água com o esguicho que eu joguei. Se você não tiver o esguicho, bota mais água lá, mais ramecanzinho de água fervendo lá dentro, mais canequinho de água. Dá seu jeito lá de fazer umidade dentro do forno para ele poder fazer essa casca do pão tipo italiano. E você vê com uma receita bem simples, né? 4 ingredientes, não tem mistério. Não fica sovando, é só dobrando a massa, no caso. Tem técnicas com mais dobras, tá? Mas eu quis passar aqui para vocês o que há de mais simples, o que há de mais objetivo em fazer o pão puro e simplesmente. E você vê que o resultado é muito legal, ó. O pão feito, pão italiano lindão, ó. Tá crocante demais a casca. É o pão, a sua origem, no caso, o pão de verdade, no caso, rústico, bonito. Aqui eu vou fatiar ele, eu vou deixar ele descansando, tá? Em cima dessa gradinha. Vou separar minha faca aqui, ó. Vou botar essa gradinha aqui e vou deixar ele descansando em cima para não ficar tocando em nada, para não suar, tá? Para não gerar umidade. Mas se você não tiver, não tem nada demais também não, tá? Gerar um pouco de umidade embaixo não é nenhum absurdo. É uma coisa que eu vou usar aqui. Ó, aqui já pode ver que a tábua já manchou de úmida, porque ele vai gerando umidade. Olha só que bonitão. Eu vou fatiar aqui ele. Eu nunca nem fatiei pão tão quente, tá? Vou fatiar aqui e ver com vocês. Já fatiei pão quente, mas não assim tão quente. Esse acabou de sair do forno. Olha o barulho. Ó, assado, coisa linda. Olha a fumaça. Imagina com manteiga. Nossa, olha só. Aqui o videomaker já tá aqui, já babando, já começou a salivar. Já olha que coisa linda, ó. Olha o barulho. Coisa linda. Aí eu vou tirar a fatia e vou fazer uma brusqueta. Tá no vídeo aí em seguida, tá? Em seguida vai estar o vídeo com a brusqueta. Eu vou tirar as fatias aqui para fazer a brusqueta. Mas é isso, gente, ó. O pão está finalizado, tá feito. Aqui eu tô tirando só já mesmo. Não faz parte do pão, né? Já faz parte da outra receita que eu tô filmando aí, que é fazer as brusquetas de cogumelo, tá? Então, se você já tiver curiosidade, vai estar aí na semana seguinte já do pão. Olha só, tirando as fatias zona. Olha que coisa mais linda. Viu? Não precisa se preocupar com formatinho, tá? Mas sim com o resultado dessa massa. Olha só. Crocante, massa linda, assada, perfeita, tá? Então foram 20 minutos de forno, iniciando a 300 graus, com o dourador ligado para jogar a água dentro e fazer o vapor. Aí eu desliguei o dourador e ele ficou por 20 minutos, mais ou menos uns 17 minutos no meu forno, sem o dourador. Aí eu voltei a ligar o dourador e ele ficou a 240 graus aqui no meu forno, tá? Aí eu liguei o dourador por mais ou menos uns 3 minutos no final, 3, 4 minutos, para chegar nessa coloração. Aí você vai vendo a coloração aí conforme você quer, tá? Ó, é isso. Tá feito. Agradeço muito pela audiência de vocês, agradeço muito por quem veio até o final do vídeo aqui. Quem veio também tem o privilégio de ver esse pão feito lindo, certo? Para você poder degustar isso aqui de forma simples, surpreender visitas sua namorada, seu namorado, quem você quiser surpreender, sua família, que não sabe que você sabe fazer um pão tipo italiano, agora você sabe e é simples demais, no caso. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho. Deixa o like, isso me ajuda muito. Energia positiva e até a próxima.